Oi, amores. Para quem chegou agora, tudo bem, Dan? Oi, amor. Tudo bom? Tá bom. Deixa eu pegar meus alfarrábios aqui. Mais uns 3 minutinhos para ver se chega mais alguém. Uma linha. Hoje a gente vai fazer mais uma prática de fundir a mente com o espaço. Só que uma outra, diferente da que a gente fez a semana passada. A Paty Fiuza fez uma seleção de práticas dessa. Depois eu vou mandar o link para vocês desse conjunto de práticas. É que eu não tive tempo de olhar, porque ela parece que me falou que tem algumas que não estão com tradução. Eu acho que ela baixou direto do site, não sei. Então, vou checar se estão com tradução. E vou mandar. Ou mando de qualquer jeito, né? Também vocês podem querer fazer só com a voz do Lama. Mas eu vou sinalizar qual que tá com tradução e qual que não tá. Certo? Então, ó, só pra gente aproveitar os 2 minutinhos. Hoje, então hoje é dia 15, né? Semana que vem eu não tô lá na Toscana, dia 22, dia 29 de maio tô lá. Daí a gente tem prática de novo, então, no dia 5 de junho. Certo? Vou ficar ausente. Não contem pro Gustavo, se vocês têm alguém ter contato com o Gustavo, que não contem pra ninguém que tá lá, porque eu quero fazer surpresa. Vai ser bem engraçado. Chegar lá, assim, no meio do retiro, ninguém tá sabendo. Só o Lama, óbvio, não é que ele precisou me chamar. Prática guiada. O Fábio tá falando que nas fases mais difíceis as práticas guiadas ajudam muito. Super ajudam. Eu vou mandar, assim. Essas da fundir a mente com espaço. Então, daí então a gente só vai ter prática então no dia 5 de junho, certo? E outra coisa que eu queria dizer para vocês, eu tô indo, claro que eu vou aproveitar a última semana do retiro, 2 semanas lá, né? Mas vai estar lá na Toscana, no Instituto do Lama Zopa, né? Vai estar a Candrolá, que é uma, não sei se todo mundo conhece, mas ela é uma tibetana, jovenzinha, linda de morrer, que eu vou compartilhar uma foto que eu tirei dela na internet, do ensinamento que ela estava dando lá. Deixa eu share screen. Aqui. Olha só. Que linda ela é. Ela é uma grande praticante, né? Uma grande mestra. Na verdade, ela é oráculo do Dalai Lama. Ela é um oráculo da linhagem do Dalai Lama, né? Então, uma grande mestra. Ela dá ensinamento assim, no trono do Dalai Lama, praticamente, lá em Dharamsala. E o Lama foi um dia traduzir para ela, do tibetano para o inglês, fez uma tradução de 1 hora e meia para ela. Terminou a tradução, ele pediu para ser aluno dela. Então, para vocês terem uma ideia da tamanho da bicha, né? E ela tá dando ensinamento, agora ela tá fazendo uma turnê pela Europa, então ela tá na Inglaterra agora, né? Ela tá dando ensinamento no YouTube, no Facebook, tá sendo transmitido pelo Facebook, e tem tradução para o espanhol. Então, eu não sei bem, eu não acompanho a tradução para o espanhol, mas ela tem uma tradutora, que é a Claire, que é maravilhosa, que traduz do tibetano para o inglês, e alguém deve estar traduzindo a Claire, né, para outras línguas, tanto em francês, espanhol e tal. Então, se vocês quiserem se conectar com ela, gente, olha, é importante. É bem importante se conectar com ela, porque ela é algo, assim. Tem várias histórias sobre ela, né? Quem se interessar, tem um livro chamado Dakini Power. E como é pra gente assistir? Então, no YouTube, desculpa, no Facebook,
Eu vou ver se consigo, se tem um link dos ensinamentos, mas eu postei no meu Facebook, é pelo Facebook que tá acontecendo. Eu postei primeiro, Tá. eu postei no primeiro dia, só um minutinho, deixa eu socorrer um perdido aqui, tá sem link. No primeiro dia que ela deu o ensinamento, eu postei, e nesse primeiro post tinha o link das traduções. Então vocês podem olhar no meu Facebook, mas eu vou tentar pegar vou ver se eu consigo um link assim que eu possa colocar nos e-mails da Candro lá. E o nome dela é Candro. É um nome super complicado que eu não sei falar, mas é Candro lá, que ela é conhecida como Candro lá. É uma super figura, viu? Uma pessoa muito importante, assim, eu acho, na atualidade. Uma grande professora. Então, vou vê-la, porque ela vai dar 3 dias, eu acho, de ensinamentos lá. E daí vou emendar com os últimos dias do retiro deles lá, de 8 semanas, né? Então, a gente volta no dia 5 de junho. Tá bom? Levo todo mundo no coração, sempre, né? A gente vai junto, assim. E vamos ver se a gente consegue se conectar mais com ela, né? Fazer alguma coisa, assim, traduzida para o português, algum evento, algum ensinamento que ela der, que eu conseguir traduzir, não sei. Porque ela está sendo é o Lama Zopa que tá coordenando as turnês dela, né? E aqui a saída do Lama Zopa não é muito grande, né? Eu não sei se eles conseguem se organizar para trazer um dia lá para o Brasil. Seria uma coisa espetacular, né? Mas eu não sei como é que seria. Ela é bem jovenzinha, então a gente tem tempo, assim, né? Para convencer alguém a trazer ela para o Brasil. Mas vale a pena, assim. Então vamos fazer as preces iniciais. Daí a gente faz um mala de mantra do guru. Daí eu vou colocar, então, a prática de fundindo a mente com espaço. Tá bom? Deixa eu ver, tem uma mensagem aqui. Falar em Lama Zopa, vocês receberam e-mail do site dele? O André está perguntando. Ele pedindo para fazer essa prática. Do Sutra da Luz Dourada. Mas tem alguma razão especial, André? Que ele tá pedindo para fazer essa prática especialmente? Ele explica? Deve ter uma razão, obviamente, mas ele explica a razão ou não? Deixa eu ver. André voltou, felizmente. Tem a transmissão oral e tudo? Tá. Mas você lembra qual que é a razão? Pra falar pra gente, assim, rapidinho ou não? André, você podia conseguir um microfone aí, né? Pra conversar com a gente direito? Ver se ficar escrevendo? Aquelas folgadas, né? Além de abusar do menino, de ficar pedindo. Mais evidente é world peace. É uma boa razão. Interdependência. Essa coisa de gerar interdependência, né? De gerar interdependência, né? Não só de se dar conta da interdependência, mas de gerar interdependência é um negócio interessante, né? Que esses mestres, às vezes... 5 horas de transição oral, você tá de sacanagem. Do Sutra? Da Luz Dourada? Pela Madonna! Sabe que teve uma coisa interessante com esse Sutra da Luz Dourada? Que o Lama Zopa coordena as relíquias, né? A turnê das relíquias do Buda. E a gente fez no Brasil em 2000 e... Que ano que foi, hein, Dani? 2010? 10? Peraí. Fala, amor. Eita, não consigo te desmutar. Acho que foi, a Dani tá confirmando que 2010. A gente fez a relíquia dos Budas. O Felipe era de cola, era pequenininho, né? E ele deixou um sutra da Luz Dourada printado assim, né, normal, pra gente mandou a gente encadernar. E daí, durante as relíquias e depois no SEB, a gente continuou fazendo isso, era para reescrever, assim, passar uma tinta dourada, uma caneta dourada, por cima do texto, né, impresso.
como uma forma de prática. A gente tem até hoje esse sutra lá impresso. E era em português. Era em português. A gente repassou uma caneta dourada sobre o sutra. Bem bonito. O Lama Zopa é incrível, né? Uma pena que lembra disso, Carmitinha? Uma pena que a sanga dele é pequena no Brasil, né? O Johnson pede para fazer isso também, reescrever o sutra. Outro sutra. Pois é. Putz, quantas horas? 6 horas de transmissão oral. 5 horas de transmissão oral. Pelo amor de Deus. Escreveu Prajnaparamita. O Sutra do coração do Prajnaparamita, porque o Sutra do Prajnaparamita também tem vários, né? Vários tamanhos. Então a gente vai fazendo o que os lamas vão mandando fazer, né? Eu vou passar esse link que você passou aqui pro grupo. Então tá, chuchus. Vamos começar então? Hridaya. O coração, exatamente, o Sutra do coração, da Prajnaparamita. É o sutra curto, né? Pequenininho, assim, que a gente sabe de cor. Mas escrever o sutra, né? Deve ser uma super prática também. Boa de fazer em retiro também, né? Então vamos parar de papear, vamos fazer a prática. Vamos fazer as preces, então. Namo lama deshe dupeku concho sungi ranjin la nagdang dodru semchena chanchu ardu kyapsuchi. Namo. No lama que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomo refúgio até a nossa iluminação. Sankhedroa kodonto lama Sangye drupneni ganla gando trinleki droardam chao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito de despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Hom again yogi no jansan pema gesar dom pola yatsen chogi yudrunye pema jone shiksoda Cordo candro mampe cor que jesu da truque Jingue lapche shiksu so guru pema siddhi. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Vajra Guru Pema Siddhi Hum.
Namo Vajraguru Pema Siddhi Hum. Estou sustentando a presença de Guru Rinpoche à nossa frente. Uma sílaba Om branca na fronte de Guru Rinpoche, parte uma luz branca que penetra pelo topo da nossa cabeça, permeia todo o nosso ser, eliminando todos os obscurecimentos de corpo, plantando a semente para a realização do Nirmanakaya. De uma sílaba A vermelha, rubi, na garganta de Guru Rinpoche, parte uma luz vermelha que penetra pela nossa garganta e elimina todos os obscurecimentos de fala, plantando a semente para a liberação do Sambhogakaya. De uma sílaba Rum azul índigo, no coração de Guru Rinpoche, parte uma luz azul que penetra pelo nosso coração e purifica todas as ações negativas e obscurecimentos de mente, plantando a semente para a liberação do Dharmakaya. Dos 3 pontos de Guru Rinpoche, então partem as 3 luzes que penetram pelos nossos 3 pontos, eliminando simultaneamente os obscurecimentos de corpo, fala e mente, e plantando a semente para a liberação, para a realização dos Vabhavakaya. Guru Rinpoche então agora passa para o topo da nossa cabeça, diminuindo em tamanho, olhando para a mesma direção que nós. Se dissolve em luz, penetra pelo topo da nossa cabeça e se aloja no nosso coração. Nós nos tornamos então indivisíveis, o corpo, fala e mente Vajra de Guru Rinpoche. Agora então nós passamos diretamente para a prática. Let's return to practice. We'll have one session, 24 minutes, and we'll focus on merging the mind with space once again. Então nós vamos para outra prática de 24 minutos e nós vamos focar o fundir a mente com o espaço. Let's begin each session by letting the awareness descend into and fill the space of the body. Nós começamos cada uma das sessões permitindo que a consciência desça e preencha o espaço do corpo. And with this mindful presence throughout the space of the body, settle it in a posture of ease, of stillness and vigilance. Com essa presença atenta ao longo do espaço de todo o corpo, estabeleça seu corpo no estado de quietude, relaxamento e vigilância.
Having settled the body in its natural state, we move then to settling the speech in its natural state. Então, após estabelecer o corpo no estado natural, nós passamos então para estabelecer a fala em seu estado natural. And this is a state of effortless silence, like that of a lute on which the strings have been cut. E esse é um silêncio sem esforço, como de um violão cujas cordas foram cortadas. Outwardly, to rest in such silence is quite easy. You're already doing it. But in terms of the inner speech of the mind, the chit-chat, this is more challenging. Então, na forma externa, esse silêncio é fácil de alcançar. Mas o silêncio mais interno, o discurso interno da mente, é um pouco mais desafiador. To facilitate this, we settle the respiration in its own natural rhythm. Para facilitar isso, nós estabelecemos a respiração no seu ritmo natural. With each out-breath, relaxing more and more deeply in the body. Com cada expiração, relaxe mais e mais profundamente no corpo. Releasing the breath all the way through the end until there's nothing more to give away. Solte o ar completamente ao longo de toda a respiração, até o final, até não tem nada mais para liberar. And releasing thoughts and memories with each out-breath. E libere pensamentos e memórias com cada expiração. We then set the mind at ease by releasing all mundane concerns. Deixe a mente à vontade, liberando todas as preocupações mundanas. All hopes and fears regarding the past and the future. Todas as esperanças e medos relativas ao passado e ao futuro. Thus allowing your awareness to settle naturally, effortlessly, in stillness in the present moment. Nós deixamos que a consciência se estabeleça sem esforço no momento presente. Naturally clear and bright. Naturalmente, clara e brilhante. Then to move on to the main practice of merging the mind with space, let your eyes be at least partially open. E para nós passarmos então para a principal prática de fundir a mente com o espaço, deixe seus olhos ao menos parcialmente abertos. And with each out-breath, utterly release your mind into objectless space. Com cada expiração, solte a sua mente nesse espaço sem objetos. Not only the space in front of you, but this open expanse in all directions. Não apenas no espaço à sua frente, mas essa expansão aberta em todas as direções. And rather than simply spacing out, clearly, vividly apprehend or ascertain the
absence of any object, the absence of thought. E não se sentindo simplesmente desorientado, determine claramente a ausência de objetos. And as the breath effortlessly flows in, clearly ascertain the presence of awareness. E à medida em que o ar naturalmente entra, determine claramente a presença da consciência. Let each cycle of respiration be like a complete meditation session in itself. Permita que cada ciclo de respiração seja como um ciclo de meditação completo em si mesma. With each release into objectless space, you remedy the attentional imbalance of excitation or agitation. Cada vez que você solta a consciência no espaço, você remedia o desequilíbrio da atenção de excitação ou agitação. And with each arousal of the attention, as you accentuate your awareness of awareness, you thereby remedy the attentional imbalance of laxity and dullness. E a cada vez que você intensifica a atenção, acentuando a consciência da consciência, você remedia o desequilíbrio da atenção, da lassidão. Involuntary thoughts are bound to arise, but as soon as you notice them,
simply release them back into space. Os pensamentos involuntários certamente surgirão, mas assim que eles surgirem, simplesmente permita que eles se dissolvam de volta ao espaço. And to the best of your ability, sustain a non-conceptual flow of knowing. E da melhor forma que você puder, sustente um fluxo contínuo de conhecer, de saber. Knowing the objectless, empty nature of the space of the mind. De conhecer a natureza vazia, sem objetos do espaço da mente. And the luminous, cognizant nature of your own awareness. Da natureza cognitiva, luminosa da sua própria consciência. Emptiness and luminosity. Emptiness and luminosity. Vacuidade e luminosidade. Vacuidade e luminosidade. And when you are somewhat familiar with the practice, you may disengage the rhythm of the release and arousal of awareness from the rhythm of the breath and set your own pace independently of the respiration. À medida que você se familiariza com a prática, você pode desconectar o ritmo de elevar, intensificar a atenção da consciência e liberá-la no espaço do ritmo da sua respiração. Você pode estabelecer o seu próprio ritmo.
when you release your mind into objectless, empty space, if you are simultaneously and vividly aware of your own awareness, and when you focus on that awareness of awareness, if you are simultaneously aware of the emptiness of the open expanse of the mind, then you may dispense with the oscillation and simply rest in that non-dual awareness of emptiness and luminosity, having merged your mind with space. Então, se você for capaz de soltar completamente a sua mente nesse espaço sem objetos e simultaneamente ter consciência da consciência, e se você for capaz de sustentar a consciência da consciência, ao mesmo tempo em que você libera a sua mente nesse espaço sem objetos, então você pode parar de fazer a oscilação e simplesmente repousar nesse espaço e fundir a sua mente com o espaço. As thoughts and images come to mind, you may see them for what they are, empty appearances. They are luminous and yet insubstantial,
E na medida que os pensamentos e memórias surgem nesse espaço, nós podemos ver claramente sua insubstancialidade, ver que eles são vazios. Nothing more than crystallized appearances of the space of the mind itself. Nada mais do que aparências cristalizadas do espaço da mente em si mesmo. Bom, mas antes de a gente seguir, eu só queria colocar um trecho de uma meditação. É uma meditação de 24 minutos que tem no SoundCloud, mas ela acaba lá pelos 4 minutos, assim, eu acho. Deixa eu ver. Menos de 4 minutos. Porque essa prática tem bastante relação com o que a gente vai estudar hoje, que a gente está estudando no nosso texto, né? E com essa prática que a gente acabou de fazer. Então, continuem quietinhos, só ouvindo essa prática que eu vou colocar agora. No espaço de sua própria consciência, solte tudo que se relacione a um ser senciente, tudo que é configurado, tudo que é determinado pela fixação dualista. Solte com a expiração. Libere no espaço da consciência sem deixar rastros. Repouse naquilo que permanece depois que você se desfaz da sua mente, deixando que se dissolva completamente. Repouse naquilo que permanece primordialmente puro, luminoso, claro e não dual. Repouse na não dualidade da sua própria consciência,
na consciência iluminada de todos os Budas, corporificada no Guru. Toda vez que você se perde em um sonho não lúcido, você se perde em um domínio onde você não tem escolhas. Você não sabe quem você é. Toda vez em que você é aprisionado em ruminações e é arrastado para longe, suas escolhas desaparecem. Você não sabe quem você é. Todas as vezes em que fica aprisionado nas elaborações conceituais da sua própria mente, suas escolhas desaparecem. Você não sabe quem você é e se identifica com aquilo que você não é. Solte todas as fixações àquilo que você não é e repouse sem fixações naquilo que permanece, quando você se rende e abre mão de tudo mais. Repouse sem fixações nessa consciência comum do momento presente. Isso é bom o suficiente. É o mais próximo que você poderá chegar neste momento da mente do Buda. Permaneça aí, sem se mover, e relaxe cada vez mais profundamente. Repouse na quietude. Então essa última prática ela é longa, também está gravada no SoundCloud como uma prática de 24 minutos, né? Mas ela tem só essa introdução curtinha no início. E também foi uma prática que o Lama deu, eu não lembro bem qual retiro foi. Mas o que eu acho lindo dessa introdução é que isso que a gente faz, né? Que a gente, de fundir a mente com o espaço e de repousar a consciência da consciência, não é Rigpa, né? É a consciência mental, essa consciência comum que ele fala nessa condição, né? Mas isso é o melhor que a gente tem nesse momento, né?
ponto é que se a gente repousasse nisso, verdadeiramente, né, se relaxando cada vez mais profundamente, aquele mudandeira, a gente escorregaria para Rigpa, né? Sem se colar em nada, nossa consciência se realmente escorregaria para Rigpa, né? Então, então é super bonito a gente ter essa consciência também, né? Depois eu vou passar esse link aí tá no SoundCloud, eu vou passar para vocês. Mas é pra gente se localizar um pouco também, se localizar se localizar em que ponto da prática que a gente está, sem se desanimar e entendendo que é o que a gente tem para fazer mesmo, né? Essa prática de consciência da consciência, ela é a mais próxima do que a gente está estudando agora, por exemplo, né? Que é deixar o aforismo do trecho que a gente está no livro agora. A natureza essencial do caminho é repousar na base universal. A gente não sabe onde é a base universal ainda, né? Então, repousar na consciência comum, sem ativar a mente de um ser senciente, é o melhor que a gente pode fazer nesse momento, né? Tendo a consciência de que a gente ainda não chegou lá, né? A gente não está repousando na base universal, né? Mas é o melhor treinamento que a gente poderia fazer para isso, nesse momento, né? O Tiaguinho perguntou que essa gravação de Corre Tiro. Eu não sei, Thiago, porque foi a Patrícia que montou esse popurrí aí de fundindo a mente com o espaço, que é a prática que ela mais gosta, né? Então ela me mandou esse arquivo junto. Mas pelo tom da prática, deve ter sido da Yoga dos Sonhos. Porque essa prática que a gente fez agora é bem shamatha, né? Ele fala dos desequilíbrios. Então, para a gente lembrar a estrutura das práticas de fundiamento com espaço, né? A gente vai tomar consciência do espaço aberto, né? Sem objetos, não quer dizer, que a gente falou semana passada. Primeiro que não é o espaço físico, né? É o espaço da nossa mente, né? E é como se a gente não parasse nos objetos que surgirem no espaço, não surgem pensamentos, né? Mas a gente vai além, a gente vai soltar tudo que aparecer e vai tomar consciência do espaço amplo da mente, né? Sem um alvo. Então, o alvo da atenção, que o Lama explica, é como se fosse um alvo de arco e flecha, né? Vamos supor, a gente solta uma flecha, se tiver um alvo, ela para no alvo, né? Então, nessa prática, a gente não deixa a consciência parar em alvo nenhum, a gente expande. Ao mesmo tempo que a gente intensifica a consciência da consciência. Então, ele fala inicialmente para a gente fazer isso em 2 momentos, conectado com a respiração. Então, quando o ar entra, a gente intensifica a consciência da consciência, né? E quando o ar sai, a gente solta no espaço. Intensifica na inspiração, solta na expiração. Até uma hora que a gente não precisa mais seguir o ritmo da respiração. A gente pode seguir o ritmo que a gente quiser. A gente intensifica a consciência e solta. Depois ele fala que quando a gente estiver mais familiarizado com a prática e a gente tiver simultaneamente consciência da consciência e do espaço, sem objeto, então a gente pode parar de fazer a alternância. Que eu traduzo errado como oscilação, não é bem oscilação, é uma alternância, né? Ficar alternando entre intensificar, soltar, soltar. Porque o que ele quer é que a gente tome consciência do espaço da consciência, da mente, né? Que é viva, que é luminosa, né? Que tem cognoscência dentro. Que tem luminosidade, que tem cognoscência, né? Então, esse é o objetivo da prática. E daí repousar aí. Que é um pouco a segunda parte a segunda prática que a gente fez, né? Repousar nesse espaço permeado pela consciência. Que é o mais próximo que a gente vai chegar da mente do Buda, nesse momento, né? Então, eu acho essa segunda prática curtinha, linda de morrer, super inspiradora. Então tá, Fábio adorou, a Dani também, o Marcelo voltou, esse baiano desgarrado aí, voltou, Marcelo Pituba. Então a gente vai seguir na página 129. Então a gente está nesse ponto, né? A gente está no último aforismo da primeira parte do segundo ponto. Se a gente pegar o quadrinho ali, nosso, né, que veio com o livro, a gente vai ver que tem... O segundo ponto é o cultivo da bodhicitta absoluta e relativa.
né? Esse aforismo que a gente está estudando é o último aforismo do cultivo da bodhicitta absoluta, que é simplesmente a vacuidade e a natureza da mente, né? Então, a gente está nesse último aforismo da primeira parte. Depois, a segunda parte já vai para a bodhicitta relativa, que já não é o nível absoluto da bodhicitta, né? Mas é um nível relativo. Então, a gente vai passar ainda para isso mais para frente. A gente está na página 129. Então, só retomando um pouquinho o final da discussão passada, essa fala do Karma Chagme, né? Na página 128. Todas as realidades grandiosas e todo abrangentes são primordiais e sua natureza não é fabricada. Se você não buscar, mas em vez disso, estabelecer a sua mente no inconcebível espaço absoluto dos fenômenos, isso é meditação. Meditar buscando algo implica um estado de mente deludido. Então, a meditação seria repousar nesse espaço permeado pela consciência. A Dani falou que essa prática é muito boa para começar o Sagadawa. Por acaso começa hoje? Muito bom, realmente. Maravilhoso. Começamos bem. Nossa, que bárbaro. Muito bom. Então tá bom, é isso. Foi nesse ponto mais ou menos que a gente parou, né? Então, no cultivo de quiescência, na página 129, então. No cultivo de quiescência, a relação entre a atenção plena e a introspecção é bastante importante. Você vai entrar numa questão técnica da prática de shamatha, né? Na prática, quando você se aproxima da realização de shamatha, da quiescência, a mente não é mais propensa à excitação, mas é destemidamente calma, estável e nitidamente vívida. Então, você já está quase lá, né? A mente já não se perde completamente. A mente flui unifocadamente como um laser. Enquanto estiver em meditação, não há perigo de a mente cair em lassidão. A gente não vai, lá no oitavo, nono estágio, a gente não vai pescar, né? A consciência pode ser direcionada e focada sem esforço. Aqui a introspecção completou o seu trabalho e a meditação está em um ponto de inflexão. A mente é funcional, suave, livre de lassidão e de agitação, e nesse ponto a intervenção da introspecção, verificando como estou indo agora, torna-se um obstáculo. Então a mente já está indo, assim. É como se já não precisasse mais ficar se perguntando se está tudo bem, né? Ver se a mente está distraída ou está dormindo. Ela não vai mais dormir nem se distrair. Ainda você não chegou, né? Mas está quase chegando. Se você ficar se perguntando, vai atrapalhar. Quando a quiescência for alcançada, abandone a introspecção, libere profundamente a fixação para que a própria introspecção seja liberada. Então, vocês lembram a introspecção na prática de shamatha? Lembra que na prática de shamatha a gente sempre tem um foco, né? Então, vamos supor que o foco seja a respiração, por exemplo. A respiração é ruim de falar nesse final, mas vamos imaginar que o foco seja a própria consciência. Que a gente está fazendo na prática de consciência da consciência, a gente já está lá no oitavo, no estágio da prática de shamatha, da desenvolvimento de shamatha, né? Então, a gente está presente, super consciente. Então, a atenção plena, a consciência, está praticamente perfeita, né? Então, a gente tem, na prática de shamatha, a gente desenvolve esses dois fatores mentais. A atenção plena, que conecta a gente ao objeto da meditação, e a introspecção, que permite que a gente avalie a qualidade dessa conexão. Então, é a introspecção que vai permitir que a gente perceba que se distraiu, ou perceba que está sonolento, né? Só que nesse finalzinho da prática, não precisa mais, porque a mente não vai se distrair, não vai adormecer, né? Então, a gente vai ter que soltar a própria introspecção e a própria atenção plena, porque tanto a atenção plena quanto a introspecção, elas são fatores mentais, né? Elas são aspectos da mente comum, que quando a gente está no fim da prática de shamatha, a gente quer que essa mente se dissolva completamente. Então, lembra que aquela outra descrição do desenvolvimento de shamatha tem 4 tipos de mindfulness, de atenção plena, né? A terceira é a ausência de atenção plena, porque a mente se dissolveu e a atenção plena faz parte da mente. Então, a mente se dissolveu, não tem atenção plena. Então, o terceiro tipo de atenção plena é a ausência de atenção plena. Maluco, né? Porque a mente justamente se dissolveu, né? E a partir de lá, quando isso acontece, e a gente tá só repousando na consciência do substrato, então lembra que a gente vai inverter a consciência para ela mesma e vai atingir shamatha, que é o quarto estágio, que é o
Self-Illuminating Mindfulness. Então, atenção plena que se auto-ilumina. Né? Até agora, a continuidade da atenção só podia ser sustentada com esforço. Mas, uma vez que a quiescência é alcançada, você não presta mais atenção ao objeto. Você o libera. Você libera o próprio objeto de meditação. Não precisa mais. Chegou, né? Muitos dos temas da prática de quiescência são análogos aos eventos que ocorrem na prática de insight, ou de vipassana, né? No entanto, só a meditação do insight, totalmente apoiada pela quiescência, é radical e irreversivelmente transformadora. Ele sempre fala que a gente pode fazer prática de vipassana sem atingir shamatha, mas que os resultados da prática de vipassana só vão ser completos se a gente tiver uma mente treinada, né? Uma mente que atinge o shamatha. Né? No estado referido como base universal, a fixação habitual é liberada mais profundamente do que meramente interrompida. Ela é completamente cortada na raiz. Então não tem mais fixação. A mente está completamente livre, né? Na prática Dzogchen, ou grande perfeição, é feita uma distinção entre a vacuidade menor e a grande vacuidade. Essa é uma distinção crucial. Na prática do Dzogchen, examinamos diretamente a natureza da consciência para observar o observador. O que é encontrado é uma ausência. E nessa ausência, a luminosidade, clareza ou limpidez, mas nenhum agente. Nada inerentemente existente. Observamos a ausência de um observador, a ausência de um observador intrinsecamente existente e autossuficiente observando um objeto observado. A ausência de um observador intrínseco e autônomo é chamada de vacuidade menor. Ela é chamada de menor porque ainda há fixação. Fixamos-nos à ausência de um observador. Uma ausência dependente de uma estrutura conceitual. Pode ser que o meditante esteja reificando conceitos, mas a ausência é apreendida apenas no contexto de uma estrutura conceitual. Quando até a noção de vacuidade ou ausência é liberada, a natureza essencial do caminho é repousar na base universal, ou na consciência primordial, em Rigpa. A natureza essencial do caminho é um estado de consciência que está além da noção de vacuidade ou não vacuidade, de existência ou não existência, de passado, presente e futuro, além de sujeito-objeto. A natureza essencial do caminho é a grande vacuidade. Então, é Rigpa, né? É a mente do Buda. Existe um outro nível aqui. A consciência que permeia as nossas mentes neste exato momento, por mais distante da iluminação que possa parecer, não é nada senão a base universal. Olha só, é a prática exatamente que a gente fez, né? Então, a consciência que permeia as nossas mentes, neste exato momento, a consciência que a gente tem agora, por mais distante da iluminação que possa parecer, não é nada senão a base universal, né? Como se fosse a luz de Rigpa passando por um prisma, né? Que todas as nossos condicionamentos, todas as configurações. Gyatso Rinpoche às vezes me repreendia dizendo: quando jovem você foi para a Índia, passando de um professor para outro. Então você foi para a Suíça, voltou para a Índia, depois foi para Sri Lanka, e então veio para cá, Estados Unidos no caso, né? Você ainda está indo para lá e para cá. O que você não reconhece é que o que você está procurando está sempre com você. Tapão, sandalhada na cara. Né? O caminho para a iluminação tem muitas facetas, mas o treinamento da mente nos diz que a natureza essencial do caminho é repousar na base universal. O termo base universal é minha tradução da palavra sânscrita alaya e do equivalente kunzi. Kun significa todo ou tudo e zi significa base ou terra. Pode ser que você esteja familiarizado com o termo sânscrito alaya vijnana, às vezes traduzido como consciência armazém, sendo que o termo vijnana significa consciência. Na escola Yogacara da filosofia budista, esse termo se refere ao fluxo de consciência que segue de uma vida para outra, de vida para vida, atuando como um repositório de memórias, tendências habituais e sementes kármicas. Esse é um dos significados de alaya. Mas então, só para lembrar, isso é super importante que ele vai dizer agora, né? Porque um dos significados de alaya, como ele está explicando, é a base do samsara. É o que a gente chega quando atinge shamatha.
né? A mente comum se dissolve no Alaya Vijnana, que é a base do Samsara, não é iluminação ainda. Não tem nada a ver com iluminação ainda, é um andar acima ainda, né? Ou abaixo. Mas esse não é o significado ao qual a Atisha está se referindo aqui, né? O grande sábio budista indiano do século VI, IV, Asanga, afirmou que quando a quiescência é realizada, deve-se abandonar a atenção plena e simplesmente permanecer presente em um estado de consciência sem forma, sem qualquer sentido de sujeito e objeto. Nesse momento, a consciência é direcionada para si mesma, desvinculada dos sentidos, um estado em que a mente está livre de aparências e não há sequer a sensação de ter um corpo. Neste estado de quiescência, a mente fica vívida e clara. A quiescência é aberta, serena, sem forma e sem substância. Como uma cabana na montanha nos recessos de sua mente, a quiescência é um lugar agradável para se ficar. O problema é que a quiescência em si não é transformadora. Uma vez que tenha alcançado a consciência, você está desvinculado de qualquer tendência de raiva, desejo, ciúme. Mas isso é tudo. A quiescência é eticamente neutra, nem virtuosa, nem não virtuosa, e implicitamente condicionada. A quiescência é subliminarmente estruturada por suas tendências habituais passadas que prosseguem de uma vida para outra. Essa consciência em fluxo, às vezes, é chamada de fundação do samsara, a base para a existência cíclica de nascimento, envelhecimento, doença e morte, vida após vida. Esse é o substrato do fluxo de consciência samsárico, que faz com que o espetáculo continue. Mas essa consciência é apenas um facsímile do que o treinamento da mente chama de base universal. A base universal desse aforismo do treinamento da mente é a base universal absoluta, a grande vacuidade, que é a fundação do samsara e do nirvana. Essa base universal é o um só sabor, que permeia todo o mundo fenomênico e a realidade absoluta. Essa é a realização de abertura completa, da natural perfeição e da espontaneidade absoluta, na qual se compreende a inverdade da antiga reificação de construtos dualistas como sujeito e objeto. Então, a base universal que o Atisha está se referindo aqui não é a consciência substrato que a gente atinge quando atinge shamatha. A base universal que ele se refere aqui é Ripa, consciência primordial, mente do Buda, grande vacuidade, grande perfeição, milhares de nomes diferentes, né? Mas é a consciência primordial, né? Que, por outro lado, como ele disse no primeiro parágrafo ali, a consciência que permeia todas as nossas mentes nesse momento, por mais distante da iluminação que possa parecer, não é nada senão a base universal. Então, não dá para dizer que a nossa consciência mental é diferente da consciência primordial. Não é diferente, né? Naquela metáfora da água, do gelo, raspadinha e água líquida, né? Que a mente comum seria o gelo, a raspadinha seria a consciência substrata, a água líquida seria a ripa, é tudo H2O, do começo ao fim, né? Só que a mente é um H2O todo mulher, farmacêutica, tia, sei lá, 400 mil condicionamentos, né? Mas não dá para dizer que é diferente, que é uma outra coisa, né? Deixe-me traçar um paralelo com um tipo de atravessar semelhante. Atravessar é aquela prática, é aquela terceira fase da prática que o Dojo Nimpa ensina em sequência, que é Shamatha, Vipassana, Trekchö e Todgal, né? O Trekchö é o atravessar. Então, a gente atravessa o véu da reificação, da fixação dualista, a gente atravessa para Ripa, né? Então, ele vai dar um outro exemplo de atravessar. Em uma recente conferência do Mind and Life, com um pequeno grupo de físicos ilustres, Sua Santidade Dalai Lama ficou impressionado pela profundidade do insight que os físicos obtiveram ao investigar a natureza dos fenômenos, até chegarem às partículas de luz. Um físico que o Lama adora, Anton Zeilinger, ele fala todos os retiros, ele fala alguma coisa do Anton Zeilinger, escreveu, ao avaliar mais profundamente, como descobriu que nada existia de forma objetiva e independente. Em vez disso, todos os eventos quânticos surgiam no contexto de um sistema de medição. O Dalai Lama ficou maravilhado com o fato de os físicos terem compreendido a natureza dos fenômenos tão profundamente. E esse físico também ficou espantado
com o fato dos contemplativos budistas terem chegado a conclusões semelhantes sem a ajuda da ciência e da tecnologia moderna. Então, era na coisa da física quântica, aquela noção de que um fenômeno qualquer ele só existe na dependência da estrutura conceitual que fez a pergunta, né? A estrutura conceitual que fez a pergunta. Então, por exemplo, ele tá agora a Patrícia tá na prática? Ela anda faltando muito, essa menina. Nós vamos dar um ponto negativo para ela. Acho que ela não tá danada. Deixa eu ver. Tô aqui, gente. Tá aí! Cadê você? Ah, tá aqui! A Paty esses dias me perguntou essa história das luas de Júpiter. Que história é essa, né? Que o Lama tá falando lá no retiro na Itália, ele tá falando a história justamente disso aqui, né? Das luas de Júpiter, né? Tem alguma coisa lá mesmo, quando a gente não pergunta, quando a gente não olha, né? Aquela pergunta que ele sempre faz. O alimento vai estragar na geladeira se a gente não ficar olhando, né? É lógico que ele vai estragar, é lógico que as luas de Júpiter estavam lá. Mas antes de a gente fazer a pergunta, antes de a gente se perguntar, será que Júpiter tem luas, né? Precisou ter uma estrutura de conhecimento e conceitual, né? Que faz a pergunta. Aí a gente vai desenvolver uma métrica, um sistema qualquer que vai nos permitir observar aquilo, ou medir aquilo, né? Com base na estrutura conceitual e no instrumento de medição, surgem as luas de Júpiter. Não existisse uma estrutura conceitual e não existisse um instrumento de medição, as luas de Júpiter não existiriam. Teria alguma matriz lá qualquer que pudesse servir como base de designação de qualquer coisa? Não tem nem sentido essa pergunta, porque se não existisse uma estrutura conceitual que fizesse a pergunta, se o instrumento não fosse construído, a gente não ia procurar as luas de Júpiter e não ia encontrar. Então não tem sentido a pergunta, né? Aí quando surge uma base, uma estrutura, uma matriz de conceitos. E quando se faz uma pergunta, aí a gente descobre coisas, né? Aí tudo isso que a gente descobre só existe na relação entre com instrumentos de medição e com a base de conceitos, com a estrutura conceitual, né? Essa foi a descoberta dos físicos. Mas isso é a própria noção de vacuidade dos budistas, né? Então, quando o Dalai Lama foi visitar o laboratório do Anton Zeilinger, ele falou isso para o Dalai Lama, ele falou, como é que é possível você chegar nessa conclusão sem ter estudado o caminho do meio? E o Anton Zeilinger também falou, como é que é possível você saber disso sem ter estudado física quântica, né? Esse encontro das verdades absolutas, né? De que nada existe intrinsecamente, sempre dependendo do observador, da matriz conceitual do observador, né? No caso contemplativo, né? Por exemplo, em vez de uma matriz, não, tem uma matriz conceitual também, mas que faz parte do próprio observador, né? Aí o observador faz perguntas. Eu lembro que teve um retiro, acho que há uns 3 anos mais ou menos, que o Lama falou assim, a história do universo, ela não é estática. Ela depende das perguntas que a gente faz no presente, né? E ele falou também que se a gente tivesse feito perguntas desde que a gente começou, sei lá, que a civilização começou a existir, né? Que a mente humana começou a se desenvolver. Se a gente tivesse feito perguntas espiritualistas em vez de materialistas, a gente teria tido uma história muito diferente. Que é mais ou menos o que aconteceu nas culturas contemplativas, né? Eles não estão nem aí se tem lua em Júpiter, né? Estão mais interessados em saber como é que são as aflições da mente, né? Então, as perguntas, se tivessem sido diferentes, a história que a gente conta do desenvolvimento do universo teria sido diferente, né? A cosmologia toda teria sido diferente, dependendo das perguntas que a gente tivesse feito, né? Mas fizemos perguntas materialistas, então teve um Big Bang, teve todo o desenvolvimento que a gente conhece, mais ou menos. Existem 2 significados relacionados à palavra Dharma. Frequentemente, esse termo se refere à prática espiritual, geralmente Dharma com D maiúsculo, né? Mas também significa simplesmente fenômeno, qualquer fenômeno. Fótons são dharmas. Qualquer coisa que se manifesta, né? Que se manifesta. Qualquer coisa que é um fenômeno, né? Então, fótons são dharmas, com D minúsculo, né?
A natureza essencial dos fenômenos é chamada em sânscrito de dharmata, que significa aí aquelas coisas de inventar palavra, né? Fenomeneidade, que não existe essa palavra, mas é a essência do fenômeno, do que é fenômeno, né? A natureza essencial dos fenômenos. O próprio estado de existência ou simplesmente a própria realidade. A própria realidade está... eu às vezes me pego com essa coisa de natureza e essência. O Paulo Carvalho está perguntando se essa é a base do pensamento de Wittgenstein. Diz o Lama tem que é, né? Eu não conheço muito, não sei dizer exatamente, mas possivelmente sim. Que esses pensadores, eles chegaram por caminhos diferentes a essa noção de que as coisas não existem intrinsecamente, né? Depende tudo que tudo depende da estrutura conceitual. Mas eu não sei se exatamente... Wittgenstein era um filósofo, né? Então ele chegou por outro caminho. Mas é a mesma história. Alguém quer falar? Vou mutar todo mundo, tá? Alguém quer falar? Tem um microfone aberto, mas eu estou tentando fechar aqui tudo. Então, essência, né? Essência é aquilo que tudo tem em comum. Então, a essência de todos os fenômenos é chamado de dharmata, né? É algo que todos os fenômenos têm em comum, né? Então, fenomeneidade, palavra inventada. Fenômenes, devia ser em inglês, não me lembro direito, mas devia ser isso. O próprio estado de existência. A própria realidade está na natureza dos objetos de investigação. E é aí que a física se torna incrivelmente profunda. A teoria quântica aborda questões muito profundas sobre a natureza da realidade. Compreender a natureza de qualquer dharma, sejam processos mentais, imagens, fenômenos externos, átomos ou fótons, é determinar dharmata, a realidade em si. Os budistas também se envolvem em pesquisas. Eles investigam a mente experiencialmente, sondando sua natureza para descobrir a natureza do observador. O resultado da natureza do observador é um não encontrar. Não é que não encontra porque não procurou direito. Não encontra porque não tem nada para ser encontrado. A natureza do observador é vazia. Esse que é a história do vazio, né? Ao investigar a natureza do observador, os contemplativos vão além da mente, em sânscrito chitta, para chittata. Então, tá, sempre esse sufixo tá das palavras, então shunyata é vacuidade, shunya é vazio, shunyata, vacuidade. Então, chitta é mente, chittata seria a mentidade, que não existe, ou a mente em si, a natureza essencial da mente. O próprio estado de ser consciente. O que é que tem na essência da consciência? Né? Na essência da consciência. A busca do insight contemplativo implica investigar a natureza dos fenômenos objetivos, tanto físicos quanto mentais. Ou seja, aquilo que a gente pode apontar, né? Objetivos. E também investigar internamente para descobrir a natureza da mente subjetiva. Então, determinar a natureza dos objetos que a gente observa e do observador. Né, do objeto do sujeito. Esse é o pré-requisito para a experiência do atravessar. Repousar na base universal é um estado de consciência em que dharmata, natureza dos fenômenos, e chittata, a natureza da mente, não são mais percebidos como distintos. A natureza dos fenômenos é vazia, igual à natureza do sujeito, do observador. É vazio igual, não tem nada para ser encontrado na essência. Nada que seja independente da pergunta, da matriz conceitual, independente dos conceitos. Agora, a verdadeira natureza dos fenômenos objetivos, que nunca foi separada da verdadeira natureza da consciência subjetiva, é realizada. Então, às vezes, essas palavras objetivo e subjetivo fica meio esquisito, mas é só se pegar na palavra propriamente, né? Objetivo respeita a tudo que a gente considera que é diferente de nós, do sujeito, né? Então, os objetos. A natureza de todos os objetos que a gente observa é vazia. Igual à natureza do próprio observador, né? Então, dharmata e chittata, então dharmata, né, os objetos, e chittata são iguais. Têm a mesma natureza. Sempre, nunca foi separado. A gente é que acha que é separado, né? Na nossa mente dualista.
tem uma noção de um eu aqui e do resto ali fora, né? Mas a essência é igual, a mesma. Não tem nada para ser encontrado. Parece tão fácil falando, né? Agora, então, a verdadeira natureza dos fenômenos, mas não é a mesma coisa, porque não é coisa, né? Não é diferente, assim, é a mesma essência. Não é a mesma coisa mesmo. Não tá certo falar que é a mesma coisa. Mas é a mesma essência, né? É um não encontrar, tanto no objeto quanto no sujeito. Não é, André? Nagarjuna concordaria com isso? Não dá para dizer que é a mesma coisa, exatamente. Não dá para dizer que é a mesma coisa, não dá para dizer que não é, porque está além disso, né? Então, não é, o André está escrevendo aqui, não é diferente e nem não é diferente. Nem não é não diferente, etc. Porque está além de todos esses conceitos, além de todos esses extremos, né? A essência tanto dos objetos, tanto dos fenômenos, quanto dos sujeitos, do sujeito, é a mesma essência. Mas não é a mesma coisa. Não tem como conceituar, né? Não tem como coisificar também. Essa é uma verdade universal simplesmente chamada tá, ou talidade, pois está finalmente além de toda e qualquer articulação. Isso que o André está falando. Não tem nenhum conceito que possa... Não tem como apreender isso. A gente fica falando coisas, mas não tem nada que ajude a gente a aprender. A gente vai precisar repousar na base universal e descobrir o que é isso, né? Experiencialmente. A explicação budista para surpreendentes descobertas da mecânica quântica é a de que a natureza essencial do fóton não é nada senão a natureza essencial da mente do físico que está investigando a natureza essencial do fóton. Quanto mais profundamente estudamos fenômenos externos, mais claramente vemos os reflexos das nossas próprias mentes. Então, aquela história, o fóton, o conceito, o fenômeno fóton, ele foi identificado com base numa mente de um físico que fez uma pergunta: como que eu vou descobrir o fóton? E fez uma medida, descobriu o fóton, né? Mas o fóton, ele não é independente da mente do físico e nem do instrumento de medida, né? Então, a natureza essencial do fóton e do físico, né? É Dharmata e Chittata. A natureza essencial é a mesma natureza essencial. Só para a gente acertar as falas aqui. Agora, a verdadeira natureza dos fenômenos objetivos, que nunca foi separada da verdadeira natureza da consciência subjetiva, é realizada. Então, essa é a realização de repousar na base universal, né? Nada que concebemos ou percebemos existe independentemente de nossas concepções e percepções. Todos os sujeitos e objetos surgem juntos, coemergência, como diz o Lama Santi. E nada existe independentemente da estrutura conceitual dentro da qual é concebido. Tem sempre essa tríade: objeto, instrumento de medição, ou melhor, fenômeno, instrumento de observação ou de medição, e a estrutura conceitual na qual está imerso, né? Essa é uma declaração radical com profundas implicações. Por exemplo, se nada tem existência independente, nem mesmo um fóton, como os cientistas pesquisadores podem distinguir as boas das más pesquisas? Enquanto você acreditar que há algo lá fora, é possível assumir que uma boa pesquisa irá revelar com precisão o que está lá fora. Mas se não houver nada lá fora realmente existente, independentemente de todas as estruturas conceituais, estaríamos nós criando o mundo da física à medida que avançamos? Se os fenômenos não existem independentemente da estrutura conceitual em que são identificados, isso significa que a realidade é determinada pela crença? Esse relativismo radical não é a conclusão dos contemplativos budistas e nem dos físicos. Existem diferentes domínios de relatividade. Alguém que é um inimigo para mim pode ser um bom amigo para outra pessoa. Tais verdades dependem da perspectiva. Isso nos remete para uma questão central do budismo, que é a reificação.
A reificação é tomar algo que seja verdadeiro em relação a nós mesmos e acreditar que seja verdadeiro independentemente de nós mesmos. Então, não é que os fenômenos não existem. Eles não existem independentes do observador. O André fala assim, faz sentido, mas na medida em que todo mundo aceita que faz sentido, tipo um jogo. Ih, não entendi, André. Fala de novo aí. Eu não sei bem que horas que você falou isso. É como se fossem realidades que a gente vai concordando, né? Que tem uma concordância, assim. Alguma coisa. Será que é isso que você está falando, André? A gente estabelece. O problema todo é justamente, especialmente da ciência clássica, né? É esquecer dessa questão de que tudo que está sendo observado só é daquele jeito, só pode ser descrito daquele jeito, quando se considera como que aquela conclusão foi tirada, né? Quem estava perguntando, qual era a estrutura conceitual, como se fez aquela medida e o que se observou, né? Quando falou se a física era uma criação, crença, algo assim. Ah, tá. Se os fenômenos não existem independentemente da estrutura conceitual que são identificados, significa que a realidade é determinada pela crença. Ela não é determinada. Ai, susto. Fala, Sô. Eu queria que você repetisse esse último parágrafo ou frase, não sei, esse último que eu ia falar dos diferentes níveis de relatividade. Tá, vamos ver. Vou ler de novo. Então, ele estava falando o seguinte, né? Bom, se não existe nada independentemente lá fora, né? Então, será que toda a realidade ela é criada por uma crença? Né? Essa foi a pergunta. Significa que a realidade é determinada pela crença? Não tem nada lá fora? Esse relativismo radical não é a conclusão dos contemplativos budistas e nem dos físicos. Existem diferentes domínios de relatividade. Alguém que é um inimigo para mim pode ser um bom amigo para outra pessoa. Tais verdades dependem da perspectiva. Isso nos remete para uma questão central no budismo, que é a reificação. A reificação é tomar algo que seja verdadeiro em relação a nós mesmos e acreditar que seja verdadeiro independentemente de nós mesmos. Isso é reificar. É dar um status de real. Algo que é real não depende de medida, não depende de nada, é real. Né? Intrinsecamente real. Então a gente faz isso com o mundo, a gente vive assim, achando que as coisas são reais, que não dependem de nós, que não dependem dos sentidos físicos que a gente tem, que não depende, né? Que não depende da nossa concepção do mundo. É claro que depende, né? Assim como existem verdades pessoais, existem verdades culturais. Há verdades na cultura ocidental que não são válidas para os indianos ou africanos. Ele está trazendo para um nível bem agora pessoal, né? De pessoas, né? Tirando um pouco da física. Então, essa questão da matriz de visão de mundo, né? Que vai ajudar a gente a ver as coisas de um jeito ou de outro. What Makes You Not a Buddhist fala sobre isso de forma tão pauleira. É o livro do Dzongsa, que fala, como é que é a tradução em português? Por que você não é budista? Alguma coisa assim. Né? Por que você não é budista? O que faz você budista? Tradução super, super estranha, mas também o título é estranho, né? What Makes You Not a Buddhist? É difícil traduzir, mas enfim. Esse livro é maravilhoso sobre essa questão de como o mundo que a gente observa não está lá fora, né? Ele surge na dependência da nossa visão de mundo, da nossa história, das nossas crenças, tudo que a gente acredita, né? Então, assim como existem verdades pessoais, existem verdades culturais. Há verdades na cultura ocidental que não são válidas para indianos ou africanos. Até cerca de meados do século XX, os antropólogos consideravam rotineiramente culturas que não compartilhavam das crenças ocidentais como primitivas. Foram décadas de exposição a outras culturas para perceberem que muitas culturas primitivas operam com um conjunto de pressupostos diferente do nosso, que tem uma base de racionalidade diferente. É como se a Europa tomasse a visão de mundo dela como
um referencial, e o que não tivesse adequado àquele referencial fosse primitivo, né? Eu acho que a gente vai parar por aqui, amores, porque agora ele vai continuar discutindo essa questão das culturas, desse nível de relatividade, e já são 9, né? Então a gente vai ficar por aqui. Talvez seja legal nessas 2 semanas, se vocês tiverem esse livro do Dzongsa, o que faz você budista, né? A Mônica está falando do Maturana, que chega à conclusão sobre a ilusão da realidade no livro Habitar Humano, Biologia Cognitiva e Biologia do Amar. Eu não conheço, mas eu imagino que também ele trate de algum nível de relatividade, né? Então existem vários níveis de relatividade. Tem uma relatividade que é mais absoluta, assim, que é essa que ele estava descrevendo, a relatividade mais absoluta. Como é que os fenômenos existem? Né? O que faz você ser budista? Tem para baixar na internet junto com a versão original em inglês. Então, eu acho que as pessoas devem comprar os livros. Eu sou dessa opinião. Ou baixa na internet e faz uma doação pro Dzongsa, que esgotou em português? Então temos que avisar Foi o Vitor, será? Foi o Lúcio da Letra que lançou esse livro? Foi, né? Foi o Lúcio da Letra. Tem que mandar o Lúcio da Letra. Foi o Lúcio da Letra, assim, me lembro que foi uma treta essa tradução aí. Foi, gente, Lúcio da Letra. Ah, não, desculpa. Foi o. Eu acho que foi o Lúcio da Letra, assim. Lançou outro. Não, acho que foi esse. Não sei qual foi. Mas, enfim, acho que vale a pena a gente revisar essa questão da natureza essencial das coisas e pensamento. Ah, tá. Not for happiness. Ok, não foi a luz da letra. Então, nós vamos ter 15 dias de folga do nosso estudo aqui. Então, se vocês puderem retomar esse tema, que ele é talvez o ponto mais central, né? Mais importante. E eu vou passar também esse link dessas práticas, se vocês quiserem continuar fazendo essas práticas, né, de fundiamento com espaço, e lembrando que a consciência que a gente tem nesse momento não é diferente, não é outra coisa do que a mente do Buda nesse momento, mais próximo a gente vai chegar. Acho bem inspirador. Então tá, chuchus. Então vamos fazer a dedicação? Alguém quer fazer algum comentário, alguma reclamação? Também eu vou sentir falta. Estou fazendo outras coisas, mas eu vou sentir falta também. Eu acho que vocês deviam se encontrar, sabe? É que ninguém pega e fala, não, vamos aí, vamos fazer um encontro. Teria que montar o Zoom, né? Mas poderia. Você pode também revisar os anteriores, né? Primeira vez que chorei, fofo, Fábio. André, eu vou fazer um retiro com a Alan Wallace. Vou pegar a última semana do retiro de 8 semanas lá, que eu também estou acompanhando, mas vou pegar a última semana e vou ver os ensinamentos da Candrolá, que vai estar lá também no ILTK, no Instituto do Lama Zopa. Eu vou mandar o link dos ensinamentos que ela está dando na Inglaterra. A gente precisa se colar nessa mulher. Colar. Karmicamente. Eu vou chegar lá e falar assim, Candrolá, me aceita como aluna. Eu e todas as pessoas do Brasil também. Vou ver se ela aceita o Brasil inteiro de aluna. Tá bom, chuchus? Então vamos fazer a prece de longa vida ao Lama e a prece de refúgio, então. Tempa tuan dorje chanchen, Dangel kansan zimpe makarai, Tenzin ke busha pe tempa, Dandre trinin da shin do seu aze. Takodrola jampe charchen, Pakel Sandra Menantendu Tsikya, Alan Wallace Shedrakpa, Ike Bushen Pusha Petenguchi,
Zaninchi danke parnocho. Sugirteni utabudse zepa. Lopon ke kikutse zetrin. Yedro cantar pela sutri paze. Aqueles que sustentam os ensinamentos do professor Sakyamuni, do grandioso Vajradhara e de Padmasambhava, que guarda todos os segredos vitoriosos, possam suas vidas ter longas e possam eles iluminar os feitos do Buda como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, por incontáveis éons afortunados, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa a sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos vitoriosos como o sol e a lua. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres em seu caminho para a liberação. Gewadi Nirduda Korgan Lama Drukyurni Droa Chikyam Malopai Dei Salago Parashu. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Obrigada, amores. Um beijo gigantão para todo mundo. Beijo, Gê, boa viagem. Obrigada. Boa viagem. Boa viagem. Aproveita. Bom trabalho, bom tudo. Dia 5 de junho, certo? A gente volta. Tá bom? Excelente retiro. Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo, beijo, beijo.